Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso glorioso IPAcast, a série de podcasts do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas. É sempre uma honra imensurável ter você aqui com a gente. Meu nome é Pedro e hoje teremos um assunto bem único para conversarmos. No podcast de hoje vamos debater um pouco mais sobre as condições da liberdade civil e política dos negros no Uruguai pós-abolição da escravidão. Sim, apesar de ser um país majoritariamente branco, os nossos vizinhos aqui de baixo também tiveram políticas escravistas e uma população negra que passa a reivindicar sua inclusão a partir da segunda metade do século XIX. Vamos utilizar como instrumento de compreensão historiográfica um grupo político fundado em Montevideo em 1872, o Clube Igualdade, ou Clube Igualdade em português. De forma geral, era um conjunto de homens de color, ou seja, negros, que, no contexto de disputas eleitorais, passaram a se reunir em prol da reivindicação do acesso à cidadania. Para isso, vamos nos basear no artigo Hombres de Color e os Significados da Liberdade Negra, Contribuições à História do Pós-Abolição no Uruguai, 1872, escrito em 2019 por Fernando Oliveira. Fica com a gente, escuta nossa vinheta e eu já te conto como essa história toda vem acontecer. Primeiro, precisamos conhecer a nossa autora. Fernanda Oliveira é licenciada em História pela Universidade Federal de Pelotas, onde também é professora adjunta, e realizou seu mestrado na PUC-RS e doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 2017. Desde já, é importante salientarmos que, apesar de o Uruguai ser sim um país de grande predominância branca, algo em torno de 87% da população segundo o último censo, eles também tiveram uma história desenvolvida com processos de escravidão negra. Neste sentido, a autora pretende então trazer aqui apontamentos sobre as condições sociais e políticas de liberdade e cidadania dessa população liberta no século XIX. Mas claro, antes de chegarmos até o Clube Igualdade, precisamos entender um pouco melhor o contexto que cercava toda essa época. A primeira lei de abolição do regime escravista veio em 1842, sob o governo colorado de Fructuoso Oliveira. Mas era uma lei um tanto quanto diferente, digamos. Essa legislação dizia que os negros agora livres teriam a obrigatoriedade de participarem do serviço militar do Uruguai pelo tempo que lhes fosse necessário. Simplesmente não havia uma data limite ou agenda de recrutamento. Era bem simples. Negros ex-escravos, agora livres, deveriam ir direto ao exército por tempo indeterminado. E ainda existia um adendo, claro. Mulheres, crianças e homens não aptos, normalmente enfermos, deveriam ainda continuar prestando serviços aos seus senhores, mas que agora deveriam ser feitos sob um regime de patronato. Ou seja, a única grande diferença é que haveria necessidade de se firmar um contrato entre os senhores, que agora são patrões, e esses demais negros que não foram aptos ao exército. Por conta disso, a autora nos diz que essa população era de, abre aspas, quase cidadãos, fecha aspas, porque não havia ainda uma liberdade condicional, ou seja, total, entre negros no Uruguai. Na verdade, o próprio direito de ir e vir ainda ficava à mercê dos senhores. E é exatamente neste contexto que entramos com o Clube Igualdade. Dá uma respirada funda e vem com a gente para o próximo bloco. Diante de todos esses dilemas institucionais, nasce em 1872 o Clube Igualdade, centralizado na figura de José Maria Rodrigues, que era um militar negro. E o objetivo do grupo era justamente o fim do recrutamento forçado de agora negros livres ao exército do Uruguai. Para dar voz a esse grupo, os militantes também lançaram sua própria revista, a La Conservación. Fundada também em 1872, o jornal seria responsável por disseminar as ideias do clube de Montevideo adentro, se tornando uma das grandes manifestações da imprensa política do país. Só para se ter uma ideia das manchetes, a primeira edição do jornal já vinha debaixo do seguinte título, abre aspas, nos apresentamos defendendo um direito justo, um direito de princípios, um direito sagrado, fecha aspas. O que demonstra muito bem a busca por novos ideais de modernidade e democracia do clube. Na verdade, a própria autora analisa que o Clube Igualdade se forma a partir de dois preceitos historiográficos bem importantes. Baseando-se no autor Peter Burke, Fernando Oliveira nos mostra que esse grupo de militantes do José Maria Rodrigues se baseia, por um lado, na noção de associação, ou seja, de expressões comuns, de integrações e buscas por mesmas ideias, de símbolos e de reconhecimentos do indivíduo no coletivo. No outro lado da balança, o Clube Igualdade se sustenta na democracia, porque este seria o fundamento básico da cidadania, que era o objetivo final dessa população negra. E existe também um parênteses muito válido ainda. Apesar de buscarem disseminarem sim uma ideia de liberdade universal, baseando-se em novas noções de modernidade e de um mundo já no início da Belle Époque, o autor examina, e de forma muito contundente aqui, que há uma total exclusão das mulheres dentro do clube.
tanto em relação à sua participação quanto às próprias reivindicações. Assim sendo, na verdade, e mesmo se dizendo universal, a estrutura do grupo é, antes de tudo, essencialmente voltada apenas aos homens. Porque o fim do recrutamento forçado é uma pauta que só se torna prática dentro da esfera masculina. Porque a própria lei deixa bem claro que as mulheres não seriam aptas ao alistamento obrigatório. Ou seja, a busca pelo fim dessa obrigatoriedade do exército, somada à voz da La Conservación, não inclui os problemas vividos pelas mulheres negras no Uruguai. Por conta dessas reivindicações, o grupo passa então a apoiar a candidatura do seu líder, o José Maria Rodrigues, ao parlamento uruguaio, justamente com a tentativa de levar essas problemáticas sociais e de cidadania para o campo político do país. E a La Conservación, que era o jornal desses militantes, se torna o grande porta-voz da sua campanha política. Neste ponto, a campanha de Rodrigues dissemina a busca pela liberdade total, ou seja, incondicional, pois essa seria o ponto-chave do reconhecimento desses negros como cidadãos uruguaios plenos, e portanto livres de coerções como o recrutamento forçado ao exército ou mesmo o patronato com seus senhores. Mas bom, dá uma segurada um pouco mais aí que eu já te conto como tudo isso terminou. Mesmo com uma campanha massiva do nome do Rodrigues através do La Conservación por todo o país, o Clube Igualdade acaba não conseguindo eleger seu líder ao parlamento uruguaio. Mas, na verdade, é justamente nesse ponto que podemos já entender um pouco melhor a posição dessas pessoas no cenário histórico da nossa conversa. O Clube Igualdade, através do seu jornal, La Conservación, nos permite compreender as concepções de raça, de liberdade e de cidadania no Uruguai do século XIX, sobretudo acerca dos seus limites sociais e políticos. Ou seja, concluindo, estes grupos de negros militantes demonstram muito bem aquilo que a autora chama de terceira fase do processo gradual de liberdade civil e política no país. O primeiro ponto seria a Lei da Abolição em 1842. O segundo momento seria já o processo das práticas de restrições da cidadania negra pelas décadas seguintes no país. Enquanto que o terceiro e último momento seria, por fim, a própria manifestação e reivindicação desses direitos que estavam faltando através da criação do Clube Igualdade. O que faz com que esse grupo, esse pequeno grupo, na verdade, tenha sim uma grande importância historiográfica e de concepção social no desenvolvimento da cidadania plena no país. Bom, apesar de ser um assunto que muito me encanta, eu me despeço por aqui. Espero que tenham aproveitado um pouco a nossa conversa de hoje. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Basta procurar por IPAUNESP que você nos encontra perambulando por aí. Sempre lembrando que somos um grupo de estudos e pesquisa da Unesp, no campus de Franca, então a sua ajuda é sempre muitíssimo bem-vinda. Obrigado pela companhia, sucessos e até a próxima.